A Maldição do Velho Cemitério, capítulo 1. O retorno à cidade. A chuva fina caía sobre os telhados escuros de Pedra Morta, uma cidade esquecida no tempo. O relógio da torre marcava 5 da tarde, mas o céu encoberto fazia parecer noite. Helena retornava depois de 20 anos, a bordo de um ônibus antigo que serpenteava pela estrada esburacada. Seus olhos fitavam a neblina do lado de fora, mas sua mente estava presa nas lembranças da infância. Dos dias brincando no quintal da avó, das histórias assustadoras sussurradas à noite e do medo constante do velho cemitério. O motivo de sua volta era sombrio: o falecimento de sua avó, Dona Alzira, a última da linhagem Moreira, antiga guardiã do cemitério da cidade. Helena herdara a velha casa da família, construída a poucos metros do cemitério centenário, um lugar que desde pequena lhe causava calafrios. Apesar do receio, sentia que algo a puxava de volta, como se fios invisíveis estivessem atados ao seu destino. Capítulo 2. A Casa dos Mistérios. A casa estava como ela lembrava. Paredes de pedra, janelas de madeira rangendo ao vento e o portão enferrujado. Mas agora havia algo diferente no ar, um cheiro de mofo misturado com um leve odor de incenso queimado. O interior parecia congelado no tempo. Móveis antigos cobertos com panos, retratos em sépia nas paredes e o velho relógio de pêndulo que ainda funcionava, como se fosse alimentado por forças ocultas. Enquanto explorava os cômodos escuros, encontrou um quarto trancado no sótão. Com esforço, arrombou a porta e se deparou com livros antigos, símbolos estranhos pintados no chão em tinta vermelha e um diário de capa vermelha com o nome Alzira Moreira gravado. As primeiras páginas falavam sobre rituais e pactos com os guardiões do repouso eterno. A cada linha lida, Helena sentiu uma presença se aproximando, como se olhos invisíveis a observassem. Capítulo 3. O cemitério. Na manhã seguinte, Helena decidiu visitar o cemitério. O portão estava entreaberto, e ao empurrá-lo, ouviu um sussurro que parecia vir do vento. As lápides eram cobertas por musgo e o chão estava encharcado. No fundo do cemitério havia um mausoléu isolado, diferente dos demais. Tinha inscrições em latim e uma porta selada com correntes enferrujadas. Um corvo empoleirado sobre a cruz de pedra soltou um grasnado agourento. Ao se aproximar, teve uma visão. Sua avó, envolta em véus negros, murmurando palavras em uma língua desconhecida. Helena recuou, assustada. Naquela noite, sonhou com a mesma cena. A partir daí, os sonhos se tornaram recorrentes, cada vez mais vívidos. Em um deles via a si mesma no lugar da avó, segurando um livro de couro e cercada por figuras encapuzadas. Capítulo 4. A Maldição. O diário de Alzira revelava uma maldição que assolava a família Moreira desde o século XIX. Um pacto feito por um ancestral, Elias Moreira, com uma entidade sombria chamada Azarec, em troca de proteção para a cidade durante uma grande epidemia. Em troca, o primogênito de cada geração seria o guardião do selo, impedindo que os adormecidos despertassem. Cada guardião carregava não só o peso da missão, mas também visões, tormentos e, por fim, a loucura. Com a morte de Alzira, o pacto se rompera. Agora, cabe a Helena assumir o papel de guardiã, ou a cidade seria devorada pelas sombras do além. Mas ela não era a única herdeira do sangue. Havia rumores sobre outro descendente perdido. Samuel, primo desaparecido desde a infância, cujas atitudes estranhas o haviam tornado persona non grata na família. Capítulo 5. As manifestações. Logo, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos. Vozes sussurravam durante a noite, sombras atravessavam os corredores da casa. Um corvo passou a rondar a janela do quarto, observando-a com olhos vermelhos. Um espelho trincou sozinho, e a palavra escolha apareceu escrita em vapor no vidro. Buscando ajuda, Helena procurou o historiador local, Sr. Vicente, um homem excêntrico, mas conhecedor das lendas da cidade. Ele revelou que a cidade havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena, depois transformado em campo de batalha durante a Guerra do Contestado. Os mortos nunca descansaram, e o solo era amaldiçoado por múltiplas forças. Vicente acreditava que o mausoléu guardava um portal entre os mundos. Capítulo 6. O Livro dos Nomes. Helena descobriu um livro escondido dentro da lareira. O Livro dos Nomes. Nele estavam listados todos os guardiões desde o início da maldição, e ao final um nome em branco, o seu. No rodapé uma frase: aquele que negar o destino libertará os esquecidos. Nas páginas seguintes constavam descrições dos rituais de selamento, invocações e até anotações sobre o comportamento da entidade Azarec.
Descobriu também que o selo só poderia ser mantido com o sacrifício simbólico de uma memória pura, geralmente uma lembrança de amor verdadeiro. Helena relutava. Quanto mais lia, mais perdia a clareza sobre o que era real. Capítulo 7. O retorno de Samuel. Na noite de lua nova, alguém bateu à porta. Era Samuel, mais velho, abatido e com o olhar vazio. Dizia ouvir vozes, ter sido guiado até ali por sonhos. Revelou que também havia lido parte do diário da avó, muitos anos antes, e tentado fugir de seu destino. Mas algo o trouxe de volta. Juntos, reviveram memórias de infância e começaram a reconstruir o quebra-cabeça do passado. Samuel acreditava que o selo poderia ser reforjado, mas apenas se ambos aceitassem o fardo. Entre discussões e desconfianças, Helena começou a se perguntar se ele não era, na verdade, um instrumento da entidade. Capítulo 8. A abertura do selo. Na noite do equinócio, os sonhos tornaram-se realidade. O selo do mausoléu começou a se romper. Helena, guiada pelos espíritos de antigos guardiões, seguiu até o cemitério com o diário, o livro e uma vela negra. Samuel foi junto, mas algo em sua presença era inquietante. Ao chegar, encontraram o portão escancarado e o céu tomado por nuvens em espiral. O ar estava pesado, carregado de eletricidade. O mausoléu emitia um som grave, como um coração batendo. Dentro, enfrentaram visões de seus medos mais profundos. A figura de Azarec surgiu, olhos ocos e voz feita de lamentos. Ele exigia que o papel de guardião fosse renovado com sangue. Samuel, dominado pela entidade, atacou Helena. Lutaram entre os túmulos, enquanto espíritos rodopiavam ao redor. Helena, ferida, conseguiu completar o contra-ritual do diário. O chão tremeu, o mausoléu se iluminou e os espíritos foram libertos em luz. Azarec foi selado novamente, mas ao custo da visão de Helena e da alma de Samuel, tragada pela escuridão. Capítulo 9. O novo ciclo. Cega, mas em paz, Helena passou a morar na casa da avó, agora silenciosa e livre de presenças. Tornou-se a guardiã não por obrigação, mas por escolha. Visitava o cemitério diariamente, guiada pela memória e pelo instinto. Com o tempo, escreveu um novo diário documentando tudo o que viveu para o próximo guardião. Criou um jardim ao redor do mausoléu, onde flores brancas desabrochavam mesmo sem luz. Pedra Morta voltou a ser apenas uma cidade esquecida no tempo. Mas em noites de tempestade ainda se ouve o sino do velho cemitério, lembrando que a maldição nunca desaparece. Apenas dorme, à espera do próximo ciclo. Capítulo 10. A semente das sombras. Passaram-se 3 anos desde que Helena selou Azarec e assumiu o papel de guardiã. Seu mundo tornou-se silêncio e sombra, mas a paz em Pedra Morta perdurava. Ou assim parecia. Numa noite de lua cheia, uma menina chamada Clara, de apenas 9 anos, desapareceu nas proximidades do cemitério. Os moradores, assustados, voltaram a murmurar sobre maldições e fantasmas. Helena, agora com cabelos brancos prematuros, sentiu um arrepio profundo ao tocar o solo onde Clara havia pisado. Uma nova rachadura surgia no véu entre os mundos. Capítulo 11. Os sinais da ruptura. Cães latiam para o nada, aves caíam do céu como se algo invisível as tocasse. O antigo sino da torre, há muito calado, tocou sozinho durante a madrugada. Helena, guiada por seu instinto aguçado, voltou ao mausoléu. O selo ainda estava intacto, mas uma rachadura se espalhava como uma teia pelo chão de pedra. Espíritos dos antigos guardiões sussurravam advertências no vento. Helena compreendeu. Algo, ou alguém, estava tentando romper o selo de dentro para fora. Capítulo 12. O Livro Negro. Vasculhando novamente os pertences de Alzira, encontrou um compartimento secreto sob o assoalho da biblioteca. Lá estava o Livro Negro dos Ecos, um grimório mais antigo e sombrio que o Livro dos Nomes. Escrito em sangue e carvão, continha encantamentos para manipular almas e acessar o reino do entardecer, uma dimensão entre a vida e a morte. Nas últimas páginas, uma anotação em caligrafia apressada. Se um guardião sela com luz, um servo pode romper com sombra. Cuidado com os filhos do esquecimento. Capítulo 13. A menina do crepúsculo. Clara foi encontrada dias depois vagando na floresta. Estava muda, os olhos vidrados, e falava em línguas mortas quando dormia. Levava nas mãos uma boneca feita de musgo e dentes. Os médicos nada puderam fazer. Helena, ao tocá-la, viu visões de uma floresta distorcida e um altar de ossos. Compreendeu que Clara havia cruzado para o reino do entardecer e retornado marcada. Mas marcada por quem? Capítulo 14. Os Filhos do Esquecimento.
Sr. Vicente, o historiador, reapareceu com informações importantes. Antigas seitas cultuavam entidades esquecidas que viviam nas margens do véu. Eram chamados de filhos do esquecimento. Humanos que abriram mão da memória para se tornar vasos de entidades adormecidas. Um deles, segundo rumores antigos, havia se infiltrado na cidade décadas atrás. Vicente suspeitava que Samuel não fora corrompido por Azareque à toa. Ele já era parte dos filhos desde criança. Capítulo 15. O novo guardião. Helena percebeu que Clara era uma possível sucessora. Embora jovem, havia sobrevivido ao contato com o reino do entardecer. Começou a treiná-la silenciosamente. Ensinou símbolos de proteção, meditação e os nomes verdadeiros dos ventos. Mas os filhos observavam. Em cartas anônimas deixadas na porta de Helena surgiam ameaças. Uma figura encapuzada começou a rondar a cidade. Era alto, encurvado, com olhos como lâmpadas negras. Capítulo 16. O ritual invertido. Helena descobriu que os filhos planejavam realizar um ritual invertido no solstício de inverno. Uma cerimônia que destruiria o selo e transformaria a Pedra Morta em um limiar permanente entre os mundos. Para isso, precisavam de Clara como oferenda. Com a ajuda de Vicente, Helena preparou armadilhas no cemitério, símbolos de contenção e círculos de banimento. Mas o tempo era curto e a escuridão já infiltrava os sonhos da cidade. Capítulo 17. O confronto. Na noite do solstício, o cemitério se encheu de neblina. Clara desapareceu. Helena, armada com o livro negro, seguiu as pistas até a cripta ancestral sob o mausoléu. Lá, os filhos do esquecimento entoavam cantos profanos. A figura encapuzada revelou-se. Era o espírito distorcido de Samuel, reanimado pelo pacto não cumprido. Helena enfrentou visões, ilusões e sombras tangíveis. Usando os próprios nomes dos filhos, escritos com fogo, desintegrou um a um. Clara, guiada pela lembrança de uma canção de ninar, conseguiu recitar o nome verdadeiro de Samuel, libertando-o. Capítulo 18. Um novo equilíbrio. O ritual foi interrompido, mas o selo estava enfraquecido. Para restaurá-lo, Helena precisou sacrificar sua memória mais preciosa, a lembrança do rosto de sua mãe. Ao fazê-lo, o portal se fechou, e o reino do entardecer desapareceu no nevoeiro. Clara, agora consciente, foi adotada por Helena como aprendiz e filha. O jardim em volta do mausoléu floresceu com lírios vermelhos, símbolo de dor e renascimento. Pedra Morta voltou à paz. Mas o diário de Helena agora tinha uma nova última página, escrita por Clara. Não somos apenas guardiões do sono dos mortos, somos a muralha contra o esquecimento. E assim, a maldição não foi destruída, mas aprendida, compreendida e contida por novas mãos. Capítulo 19. A voz que sussurra. Clara cresceu. Aos 17 anos já dominava os símbolos, os rituais menores e até os sonhos premonitórios. Mas em uma noite silenciosa, ela ouviu uma nova voz em seus pensamentos. Suave, feminina, quase materna. A voz a chamava pelo nome completo. Clara Heloísa Moreira. Isso nunca fora revelado a ninguém. Helena, agora frágil, sentia que sua jornada chegava ao fim. Sabia que algo estava se aproximando, mais antigo que Azareque e mais sutil que os filhos do esquecimento. Um mal que sussurrava não da morte, mas do tempo. Capítulo 20. O espelho sem reflexo. Durante uma limpeza na biblioteca, Clara encontrou um espelho coberto por pano negro. Ao tocá-lo, viu um reflexo, mas não era seu. Era o de uma mulher de cabelos prateados e olhos cor de âmbar. Atrás dela, o céu parecia rachado. Esse espelho, segundo os registros de Helena, era um portal para o vazio circular, uma dimensão entre a existência e a inexistência, lugar onde o tempo se dobra. Nele habitava aquela que todos haviam esquecido, Nalara, a primeira guardiã. Capítulo 21. O nome perdido. Nalara fora esquecida pelos livros. Seu nome apagado, sua história enterrada. Ela fora a primeira a selar o portal, mas se recusou a oferecer um sacrifício e ficou presa entre os mundos. Agora, ela procurava um substituto, alguém que a libertasse. Clara, assombrada por sonhos vívidos com Nalara, começou a questionar os ensinamentos. Helena relutava em falar, mas finalmente revelou que Nalara era sua antepassada e a origem da linhagem amaldiçoada. Capítulo 22. A voz do tempo no vazio circular. O tempo não era linear. Clara começou a ter visões do futuro e do passado. Viu Pedra Morta em chamas, viu crianças nascidas com olhos vazios
E também viu um futuro onde o cemitério se tornava um jardim sagrado. A voz de Nalara insistia. Só a liberdade do primeiro guardião trará o fim da maldição. Mas libertá-la significava desfazer o primeiro selo e reabrir o limiar. Capítulo 23. O Círculo da Escolha. Helena, à beira da morte, entregou a Clara o último artefato. A Rosa de Ossos. Um amuleto criado com a essência dos guardiões. Ele permitia entrar no vazio circular por completo, mas só podia ser usado uma vez. E havia um preço. Quem o usasse esqueceria de quem era. Clara se despediu de Helena, agora deitada entre as flores do mausoléu. Com a rosa de ossos e o espelho, ela entrou no vazio circular. Capítulo 24. O encontro das duas guardiãs lá, o tempo era um campo infinito de relógios quebrados. Nalara apareceu, bela e terrível, feita de tempo e sombra. Explicou que fora aprisionada por se recusar a permitir que a maldição fosse passada adiante. Seu castigo foi o esquecimento. Ela ofereceu a Clara a escolha: libertá-la e apagar todos os selos, permitindo que os mundos coexistam, ou deixá-la lá e manter o ciclo eterno. Capítulo 25. A escolha. Clara segurou a rosa de ossos. Pensou em Helena, em Samuel, em todos os que sofreram. Com lágrimas nos olhos, tomou uma terceira decisão: fundir as duas realidades. Usou a rosa não para libertar, nem para selar, mas para entrelaçar. Criou um novo ciclo: guardiões conscientes, selos vivos e um equilíbrio instável, porém mais justo. Ela retornou, mas agora se chamava Heloísa. Não lembrava de seu nome, nem da missão. Apenas sentia que deveria cuidar do jardim. Capítulo 26. Um novo amanhecer. Décadas se passaram. A cidade se reergueu. O cemitério virou um parque com monumentos antigos e árvores que pareciam cochichar. Heloísa, já idosa, cuidava das flores e acolhia viajantes que pernoitavam na cidade. Contava histórias sobre uma guardiã esquecida e um espelho que não refletia ninguém. Mas nas madrugadas de neblina, quando o sino toca sem vento, uma voz sussurra ao longe: lembre-se do nome perdido. E as flores do mausoléu se inclinam, como se recordassem da maldição que agora dorme sob nova forma, à espera de ser lembrada novamente. Epílogo. O ciclo encerrado. Anos após a morte de Heloísa, uma jovem artista chamada Lúcia passou por Pedra Morta durante uma viagem. Atraída pelo parque misterioso, pintou um quadro com o retrato de uma mulher de olhos cor de âmbar e cabelos prateados, sem nunca tê-la visto. Dias depois, o quadro desapareceu misteriosamente da pousada onde estava. Em seu lugar, apenas uma rosa branca seca sobre a cama e um bilhete escrito à mão. Toda a história vive enquanto é contada. Toda maldição dorme enquanto é lembrada com respeito. Pedra Morta permanece silenciosa, mas o tempo agora observa com olhos atentos. O ciclo foi encerrado, mas os ecos do passado ainda sussurram, apenas para aqueles que sabem ouvir.